Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Notícia. Estamos de volta com o programa Saúde Mental e Resiliência. É uma nova modalidade entre os programas aqui da Rádio Boa Notícia. Aqui quem vos fala é Padre Aires de Souza Santos, vigário paroquial aqui da Paróquia Santo Antônio e colaborador da Capelania Militar aqui do 4º BPM de Balsas, nas atividades espirituais e psicopedagógicas. Hoje estamos de volta com o tema Saúde Mental e Resiliência. Hoje iremos falar sobre o tema do otimismo como o primeiro fator da resiliência. Quem acompanhou o encontro passado, aqui através da Boa Notícia, vimos que elencamos alguns fatores importantes no que se refere à resiliência. Lembramos que a resiliência é a capacidade interior de se restaurar, de se refazer e criar uma nova perspectiva diante das situações de vulnerabilidades sociais, familiares, profissionais que enfrentamos no dia a dia. Estamos sempre nos refazendo. E entre os fatores da resiliência, nós apontamos 7 fatores que demonstram ou que são ativados em situações de vulnerabilidades: o otimismo, a aceitação, a capacidade de tomar decisões orientadas e deixar a condição de vítima e assumir responsabilidade pela própria vida, construir rede de relações sociais boas e planejar bem o futuro. Hoje iremos falar do otimismo, como uma forma de ativar a saúde mental na nossa vida. Lembramos que o conceito de saúde mental, o conceito de saúde, é entendido pela Organização Mundial de Saúde como ausência de doença, um completo bem-estar físico, mental e social. Dessa forma, a saúde mental envolve vários aspectos no que se refere ao cuidado pessoal, como também as políticas públicas, porque o nosso bem-estar, além de ter a sua conotação pessoal, ele se relaciona com o meio e com as relações que nós construímos no meio em que vivemos. E quando pensamos em otimismo, nós pensamos no oposto da palavra otimismo, que é o pessimismo. Otimismo, como a gente pode pensar e definir este termo que influencia na nossa saúde mental? Bem, o otimismo é ter a capacidade de antecipar em nossa mente o resultado de certas projeções ou perspectiva que nós criamos. Antecipamos estas realidades e experimentamos estas realidades na nossa mente e experimentamos de forma positiva, de forma otimista, já antecipamos os resultados na nossa mente das nossas perspectivas que pensamos em relação a um projeto futuro. Então já vivenciamos aqui aquilo que esperamos que aconteça posteriormente. Então, essa é uma característica da pessoa otimista. No pensamento positivo, o pensamento positivo, nós entendemos como o pensamento que cria um estado de bem-estar emocional, psíquico e espiritual, e traz um bem-estar à alma, ao espírito humano. Consequentemente, podemos dizer que a pessoa otimista é uma pessoa que sabe colher os benefícios do seu otimismo e o resultado de tudo isso é a sensação de bem-estar. A pessoa se sente bem
se sente em harmonia, se sente feliz consigo, né, com os outros e com o meio em que ela se vive. Isso não significa que a pessoa não tenha consciência das dificuldades que enfrenta a nível pessoal, a nível relacional e no meio em que vive. Mas ela consegue, apesar dessas adversidades, criar uma sensação interna de bem-estar e procura, apesar dessas adversidades, criar uma sensação de bem-estar. O otimismo, como fator da resiliência, além de criar uma sensação de bem-estar, né, ele faz bem à mente e ajuda a mente a perceber certas situações de vulnerabilidades, né, ou negativas, e oportuniza a possibilidade de se criar algo, né, estável, né? Enquanto o pessimista, né, como fator oposto do otimismo, é uma ação que antecipa já no aqui e agora o resultado de um projeto que é calculado e pensado de uma forma negativa, né? A pessoa pessimista, uma das características dela é a capacidade de elaborar um projeto, e nesse projeto ela já chega a uma conclusão negativa e já começa no momento presente vivenciar o fracasso daquilo que ela mesma projeta, né? Não cria, não elabora, não conjectura uma ideia positiva. Então, fazendo assim uma breve diferença, né, entre a pessoa otimista, né, e a pessoa pessimista como fator da resiliência. Então, a pessoa resiliente, ela projeta, ela cria uma expectativa e ela já começa a vivenciar agora o resultado desse seu projeto, que ela planeja, que ela tenta realizar, e enquanto a pessoa pessimista projeta, calcula e chega à conclusão que o que está pensando não vai dar certo. Então ela já começa, a partir de uma própria armadilha que ela cria na sua mente, vivenciar uma situação negativa, né? Essa diferença é importante a gente estar percebendo, porque nós não somos resilientes em todas as circunstâncias e em todos os momentos, né? A nossa própria mente, ela pode criar armadilhas para a gente mesmo, e essas armadilhas, elas podem dificultar a nossa ação, o nosso projeto, a nossa busca pessoal. Feito esta breve diferenciação entre o otimismo e o pessimismo, é importante nos manter nesta perspectiva do otimismo, que é a que mais nos interessa como fator da resiliência e da saúde mental. E assim, quando pensamos no otimismo, não é uma euforia, mas é um estado de espírito de bem-estar da alma, né, do espírito humano, né, de harmonia interior, né? Um dos tantos desafios para manter a saúde mental, né, a saúde do espírito, a saúde da nossa alma, é manter o nosso corpo animado, o nosso corpo vivo, né, o nosso corpo edificante, o nosso espírito alegre, né, manter o nosso humor diante das situações da vida, ter esta capacidade de olhar para a própria vida e fazer as avaliações, tirar elementos positivos e criar novas expectativas. Quando pensamos em saúde mental, pensamos em recursos materiais e imateriais, né, que usamos para alimentar a nossa alma, para manter o nosso ânimo, o nosso espírito. E tem um autor, né, muito interessante, né, Rubem Alves, né, que nasceu ali no dia 15 de setembro de 1933,
né, em Boa Esperança, Minas Gerais, que veio a falecer em julho, né, dia 19 de julho de 2014, né, com seus 80 anos de vida. Esse psicanalista, né, famoso, educador, teólogo, escritor, pastor presbiteriano, contribuiu muito, né, com a saúde mental, né, nas suas reflexões, nas suas meditações. E tem uma reflexão dele que é muito interessante, que pode nos ajudar a encontrar algumas pistas que podem nos ajudar quando nos referimos à nossa saúde mental. Ele faz uma diferença entre as dores da alma, né, e as dores físicas, né? Ele diz que as dores do espírito, as dores da alma, né, são dores que não se curam, né, com remédios, né? São dores que se curam com palavras, né? Com palavras. E quando pensamos na palavra, nós pensamos, né, no conselho, numa orientação, numa oração, numa bênção. São todas formas que podem ser utilizadas, que podem dar um bem-estar, trazer um bem-estar ao espírito, à alma humana, né? Já pensou quando você evoca a proteção de Deus sobre uma pessoa? Deus te ilumine, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te guie. Você está invocando, né, uma força através da sua palavra, e esta força, né, que a sua palavra produz, né, vai ajudar a transformar aquela realidade na qual aquela palavra está sendo direcionada, né? A sua intenção e a intencionalidade de quem está recebendo, né, a concentração de quem está recebendo esta invocação vai produzir um efeito na alma, no espírito humano. O efeito contrário também pode acontecer, né? Quando você diz uma palavra, evoca uma palavra ruim, né, sobre uma pessoa, quando você quer ferir, quando você quer machucar, você altera o estado de humor, o estado de espírito, o ânimo daquela pessoa, né? Mas como pessoas humanas, pessoas cristãs que somos, é importante a gente invocar não a maldição, os maldizeres sobre a pessoa, e sim a bênção, a proteção de Deus sobre as pessoas e as coisas. Então, quando pensamos em otimismo, pensamos neste aspecto da saúde mental, né, quando as dores existenciais atingem a nossa vida. É importante procurar, dentro de uma coerência emocional, as palavras, né, uma orientação, um conselho. Enquanto as dores físicas, né, que também atingem o nosso emocional, o nosso psicológico, a nossa mente, né, porque nós somos corpo e alma animados, nós devemos procurar um profissional qualificado, né? A gente tem que fazer esta diferenciação. Hoje temos especialistas em várias áreas. Então, é importante saber que dores do espírito, dores da alma, não se cura com frequência com remédios psicofármacos. Eles ajudam, colaboram, mas tem que estar associado àquilo que alimenta o nosso espírito, aquilo que alimenta a nossa alma, e são as palavras, os conselhos, as orientações, as atividades que vão causar um bem-estar na nossa alma, que vão nos dispor a recuperar o nosso vigor, a nossa vivacidade, né? Então é importante ter esta diferenciação, e esta diferenciação vai nos ajudar a procurar um profissional competente
dentro daquilo que precisamos de ajuda no momento de dificuldade. Então é importante não ter receio de procurar uma orientação de um profissional qualificado, né? Hoje temos vários no mercado trabalhando, psicólogos, psicoterapeutas de várias áreas, psicanalistas, os padres, os pastores, todos ajudam, né, a trazer um bem-estar para a alma, para o espírito humano. É uma oportunidade de você trazer as suas queixas, as suas preocupações e partilhar, né, com a pessoa. E isso vai nos ajudar muito a desabafar, a não estar somatizando certas preocupações do nosso espírito, da nossa mente, e fazendo com que o nosso corpo, as nossas atividades psicomotoras fiquem prejudicadas em função destes pensamentos, destas ideias que não ajudam a desenvolver o otimismo e o ânimo de nossa alma. Então, feito esta diferenciação, né, entre as dores existenciais, né, e as dores físicas, sabemos que as dores existenciais nós temos que procurar algo espiritual, né, uma realidade, digamos assim, metafísica, que não é palpável, uma oração, né, uma bênção, né, e que pode vir associada, é claro, com uma imposição de mãos, ajuda mais ainda para quem necessita desse aspecto somático, né? E esta orientação, este conselho pode interferir diretamente no nosso ânimo, no nosso espírito, né? Quando é proferido palavras positivas, palavras que estimulam a pessoa. E percebendo alguma anormalidade, né, dentro do nosso aspecto físico, né, do nosso aspecto psicomotor também, não vamos ter receio de procurar um profissional qualificado que vai diagnosticar um procedimento, um medicamento, se for o caso, para tratar coisas relacionadas à nossa atividade psicomotora, que pode influenciar ou não na nossa atividade emocional, no nosso psicológico. Com certeza, esses remédios vão ter um impacto, né, no nosso psicológico. E são necessários, às vezes, a gente recorrer a esses remédios, né? A gente sabe que tem as suas limitações, né, como um conselho, como uma orientação, né, como uma bênção. Aqui ninguém está querendo dizer que um aspecto é mais importante do que o outro. Todos são importantes, todos têm as suas responsabilidades e tem também as suas fragilidades, né? O importante é esse interesse de querer ajudar o outro e, ao mesmo tempo, o interesse pessoal de procurar ser ajudado, né? Procurar encontrar a forma para que cada um encontre o seu equilíbrio emocional, o seu bem-estar emocional, a sua harmonia interior, e assim ter uma coerência emocional saudável. E nesse sentido, né, a pessoa otimista, ela trabalha dentro e cria as formas necessárias dentro da sua estrutura de pensamento, né? Quando falamos em estrutura de pensamento, falamos o modo de ser da pessoa, né? Tudo aquilo que ela acumulou ao longo da sua vida através dos seus pensamentos, das suas vivências pessoais, ela vai se estruturando, né? Ela vai se moldando de acordo com alguns princípios que ela mesma vai estabelecendo, internalizando como princípio de verdade subjetiva. Então ela vai se estruturando, ganhando uma certa forma, e nessa estruturação ela vai desenvolver os mecanismos para ter uma atitude otimista ou não diante das situações
da vida, né? Então é muito importante a gente estar sempre revendo a nossa estrutura de pensamento e arquivando na nossa mente, né, pensamentos, ideias boas e superando certos prejuízos, ideias preconcebidas que dificultam, né, a criação de uma perspectiva, de um projeto positivo na nossa vida. Nós vamos parar por aqui, depois vamos retomar logo em seguida, dando algumas características de uma estrutura de pensamento, e vamos continuar com o nosso tema otimismo e também numa perspectiva ou em relação com a palavra utopia. Vamos para as atividades, para o momento comercial, e eu gostaria de oferecer para você, ouvinte, que está nos acompanhando, esta reflexão sobre resiliência e saúde mental, uma música da Kel Smith, né, que vai nos ajudar assim a relaxar, a descansar um pouco. Então, um grande abraço a todos, voltamos logo em seguida. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz. Quando já não sei qual é a direção, seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude. Não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. Se cobra menos em algum momento disso aqui. Me diz. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol.
na 91 FM. Saúde mental e resiliência. Boa Notícia FM. Estamos de volta com o programa Saúde Mental e Resiliência. Aqui quem fala é Padre Aires de Souza Santos, vigário aqui da paróquia Santo Antônio e colaborador da Capelania Militar do 4º PPM de Balsas, no acompanhamento espiritual e psicopedagógico aqui do nosso batalhão. Aproveito para mandar a minha saudação a todos os profissionais da segurança pública que estão de serviço neste momento, fazendo a guarda, a segurança da nossa sociedade, fazendo com que o espírito do mal, o espírito da violência não se desenvolva em cada um de nós. Sabemos que o grande desafio, de acordo com aquela passagem bíblica, né, do joio e do trigo, né, o trigo simbolizando aquilo que é bom e o joio aquilo que é mal, não cultivar mais o joio como exemplo do mal, né, e sim cultivar o trigo em nossa vida, alimentando o nosso espírito com coisas boas e não com ervas daninhas. Então esse é um cuidado pessoal, mas é também um cuidado da sociedade através das instituições competentes, através da família, através da escola, né? E através da sociedade de um modo geral. Nós vivemos em um mundo interdependente em que a nossa vida, a nossa segurança, ela depende do outro também. Então é importante ter esse cuidado não apenas com a nossa vida, é importante ter o cuidado com a vida do outro, porque o outro interfere diretamente ou indiretamente na minha vida. Então vamos ter esta preocupação e esta corresponsabilidade individual e social para que possamos produzir em nossa mente e em nossa sociedade uma consciência individual e coletiva no que se refere ao bem-estar, a sensação de segurança, a sensação de tranquilidade, de poder ir e vir com segurança, vendo no outro a imagem e semelhança de Deus, né? Sartre, um filósofo francês, dizia que o outro é que me incomoda, o inferno é o outro, né? Numa perspectiva existencialista negativa, né? Quando ele se referia a isso, né? No seu contexto, ele estava querendo dizer o outro às vezes me perturba, o outro me atrapalha, mas é importante a gente ter esta consciência cristã que o outro, né? Ela tem uma centelha divina, tem algo, tem a luz de Deus ali, é importante que esta luz seja reconhecida para que o outro seja valorizado. E cada um, na sua individualidade, procure não deixar que as trevas do mal, né, desenvolva na sua vida, porque a consequência é danosa tanto para a pessoa, para a família, para a sociedade e para as outras pessoas. Estamos de volta com o tema resiliência e saúde mental. Hoje estamos falando sobre o primeiro fator da resiliência, que é o otimismo. E quando pensamos o otimismo, pensamos na capacidade de criar ideias, pensamentos, projetos de forma positiva e já ir vivenciando no momento presente esse projeto que ainda não foi concluído na sua plenitude, mas a pessoa já vai se alimentando de pequenas centelhas ou fagulhas dessas ideias criadas na mente para assim ir alimentando o seu caminhar, o seu conduzir, o seu agir em direção àquilo que deseja. E quando falamos em estrutura de pensamento, nós falamos no ser da pessoa, né, na capacidade de estruturação e formatação pessoal, né, no processo de personalização que a pessoa vai construindo ao longo da sua vida. Então nós vamos encontrar estruturas de pensamentos estáveis, estrutura de pensamentos maleáveis
estruturas rígidas, estruturas frágeis, inconstantes, etc. Então nós vamos encontrar diversas formas que a gente pode perceber e através da nossa linguagem estar qualificando aquilo que nós percebemos, sabe? Sabemos que as qualificações elas são qualitativas, elas não têm a pretensão de definir todo o ser da pessoa, né? Os estereótipos são necessários, mas às vezes eles atrapalham, né, a nossa vida, atrapalham a nossa ação, mas eles são necessários. Precisamos de termos de linguagem para tipificar certas sensações, certos pensamentos, certas ideias que temos sobre nós, sobre os outros, sobre as coisas. Mas é importante a gente não ficar fixo, né, nestas ideias. Quando eu digo que certas estruturas são estáveis, maleáveis, rígidas, frágeis, inconstantes, etc., aqui não estou querendo definir, né, porque uma das grandes dificuldades no processo terapêutico é a definição, né, o diagnóstico, né, você chegar à conclusão de um tema é uma responsabilidade muito grande que você coloca, porque você agenda, né, um comportamento, uma ideia, né, um juízo de valor para a pessoa, né? Então tem que ter uma responsabilidade ética muito grande nesse sentido. Então nós vamos continuar com o nosso tema otimismo, aqui fazendo uma relação com o termo utopia, né? Então esta relação da palavra otimismo com utopia. A palavra utopia pode ser entendido, né, comumente como algo absurdo, como um devaneio, como uma fábula, como uma fantasia, como algo que não tem lugar, né? E o termo utopia, né, foi criado pelo filósofo inglês Thomas More, né? Ele, no seu romance filosófico de 1516, ele vai fazer uma junção, né, de dois termos gregos, né, e vai chegar à conclusão que a da palavra utopia, né, o utopos, né, né, como aquilo que, como não, como a negação, e topos, lugar, né? Então, numa definição do termo, a gente poderia dizer que utopia é aquilo que não tem lugar na existência, né? É uma realidade que não tem lugar na existência, por isso chamamos utopia, né? É um projeto, é algo que ainda não foi concretizado, que pode vir a ser, mas enquanto não for, é visto como utópico, né? Não significa dizer que utopia não seja algo que seja realizável, né? Que possa vir a ser concretizado, né? O termo também da utopia, né, como lugar, pode ser entendido como lugar, o estado ideal, né, um estado de completa felicidade, de harmonia entre os indivíduos, uma realidade imaginária, né, uma sociedade ideal, enfim. E esse termo utopia, ele ficou muito famoso na obra de um filósofo alemão chamado Herbert Marcuse, né? Ele escreveu uma obra, né, intitulada O Fim da Utopia, né? Das End der Utopie, né? É o título em alemão. Foi publicada esta obra em Berlim, né, pela editora Peter von Maykowski, em 1967. E nesta obra, Marcuse, ele vai colocar o fim da utopia, né? Dizer o fim da utopia porque ele acredita que com a tecnologia, com o desenvolvimento tecnológico,
novas tecnologias que estavam ganhando força ali no século XX, ele acha que a gente não precisa mais da utopia, né? Entra em crise também a metafísica, né? Esta capacidade de projetar, de criar uma realidade mental, projetar um mundo ideal, né? O céu, a transcendência, quer dizer, todos esses aspectos começam a entrar em crise, né? Então ele vê na ciência, na tecnologia, a possibilidade da realização da utopia. Então, para ele, a utopia não é mais tão necessária. E, em contraposição a esse pensamento, tem um outro pensador nosso aqui, brasileiro, chamado Libânio, né? João Batista Libânio, né? Um padre jesuíta que faleceu no ano de 2014, né? Trabalhou como filósofo, como teólogo, por muitos anos em Belo Horizonte. E ele faz uma reflexão em relação ao termo utopia, mais associado à teologia e à filosofia, e de uma forma simples, né? O professor Libânio, né, ele vai entender a utopia como algo que não tem lugar, assim como Marcuse entendeu, né? Mas ele entende a utopia como algo que é possível de ser realizado, né? E porque é possível de ser realizado, isso me ajuda a me dispor, me engaja a concretizar aquilo que nós queremos. Então, Libânio, ele aprofunda esse aspecto da utopia como uma realidade, né, que nós criamos, mas que me dispõe, né, a fazer alguma coisa para realizar aquilo que nós projetamos, aquilo que nós queremos. E esse engajamento é que vai fazer com que a utopia, que não tem lugar, passe a ter um lugar. O lugar que ela ocupa inicialmente é na nossa mente, nos nossos pensamentos, como projeto, como realidade imaterial que projetamos. E quando projetamos algo para a nossa vida, projetamos algo que acreditamos ser bom, ser agradável, e isso cria uma sensação de otimismo, né? De querer realizar aquilo que nós queremos na nossa vida, né? Estou aqui trazendo um pouco, trabalhando essa concepção em relação ao fator da resiliência, a palavra otimismo, né? Então, quando pensamos em otimismo, não pensamos em uma realidade meramente utópica no sentido de não ser realizável, mas entendemos a utopia nesta perspectiva do Libânio como um projeto que pode ser viável, que pode ser possível, que me dispõe a realizar este projeto na minha vida. E quando realizamos, pronto, aí precisamos criar uma nova utopia, uma nova concepção, um novo projeto na nossa vida. Isso é que dispõe e torna o espírito do humano animado, né? Quando falamos ânima, né? A alma, né? O espírito, né? Algo que está em movimento, é algo que esta energia, esta força psicomotora que nos faz avançar, que nos faz desvendar aquilo que está oculto, aquilo que está no mistério, e trazer para a realidade, para o mundo material, onde realizamos tantas maravilhas, tantas coisas bonitas na nossa vida, né? Quantas criações que nós temos que foram frutos, né? Criações que foram frutos dessa capacidade do espírito humano de projetar, de criar, de imaginar e conjecturar uma realidade que para muitos era fantasiosa ou fabulosa, mas que se tornou realidade visível. Então é importante abrir estas janelas na nossa mente para buscar estas alternativas,
né, na nossa própria mente para realizar os nossos sonhos, as nossas expectativas que nós criamos a cada dia. E quando pensamos, então, que a tecnologia, né, como Herbert Marcuse pensava, que vai resolver todos os problemas da nossa vida, nós sabemos que não. Né? Todo o nosso esforço, todos os recursos que a nossa própria mente cria, né, sejam eles tecnológicos ou não, são formas que auxiliam a nossa vida, mas não vão resolver toda a necessidade, toda a angústia do espírito humano que pela sua natureza está sempre procurando coisas novas, realidades novas, e é importante que estas realidades elas fiquem no espaço da nossa mente, não apenas, mas que elas possam ser realizáveis, né? Que elas possam ser praticadas, né? Aqui, para não criar essa dicotomia, né, entre pensar, agir e sentir, né? Esta harmonia ela é muito importante dentro, né, da resiliência, especialmente dentro do otimismo, né? Esta capacidade de pensar, de harmonizar o nosso pensamento, né, com o nosso agir e com o nosso sentir, né? E a diferenciação desses aspectos que estão muito envolvidos, quer dizer, cria uma dicotomia, pode criar e nos levar a certos problemas psicológicos, né, que depois vão ser tratados aí por psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, filósofos clínicos e outros profissionais na área da saúde, como algo que precisa ser melhorado, né? E o espírito humano é muito fascinante, né? O espírito humano nos ajuda a ter esta consciência das realidades visíveis e das realidades invisíveis. E caminhando assim para os momentos finais aqui do nosso programa, eu quero dizer a você, caro ouvinte, que nos acompanha aí através da Boa Notícia, que todas as terças e quintas-feiras, né, das 20 às 21 horas, estamos aqui nesta conversa, trazendo algumas informações que podem nos ajudar na forma de como lidar com a nossa saúde mental e com a nossa resiliência, com esta capacidade de nos restaurar e nos refazer. Gostaria de, chegando assim ao final do programa, dizer que o otimismo, né, uma das características do otimismo, assim, que a gente pode consociar com a filosofia clínica, 3 aspectos são importantes, né? Ação, hipótese e experimentação. Quando falamos de ação, falamos de uma ação mental, de uma capacidade da mente de formular, de conjecturar ideias, pensamentos, e pensamentos positivos, né? Então, esta ação mental, ela leva dentro de um pensamento, de uma estrutura de pensamento razoavelmente estruturado, a conjectura de hipótese, né? As hipóteses, a pessoa conjectura hipótese sobre aquilo que está pensando, sobre o tema que está pensando, sobre o problema que está enfrentando. Ela pensa, ela conjectura hipóteses para resolver, né, o seu problema, e ela, a partir destas hipóteses, vai ver aquilo que pode ser experimentado. Ela vai para a prática, ela não fica só no nível das hipóteses. Se você fica só no nível da hipótese, você cria na sua mente uma armadilha conceitual, você fica preso a esta ideia, a este pensamento, mas não tem força interior para chegar à prática. Você cria uma realidade mental e por algum motivo você não consegue efetivar aquilo na prática, né? Então, um pensamento razoavelmente estruturado
é aquele que tem uma boa ação mental, pensa, né? Aquele que conjectura hipóteses e vai para a experimentação. Nós vamos encontrar, é claro, outras formas de classificações, né, de uma estrutura de pensamento, mas eu queria trazer estes 3 aspectos que eles são muito importantes e que podem nos ajudar a buscar, desde o primeiro momento, né, de conjecturar ideias e elaborar hipóteses e chegar numa experimentação, né? E nesse processo é importante não antecipar um resultado que possa ser negativo, né? É importante criar uma perspectiva positiva e já ir se alimentando desta experiência a partir do momento que se planeja alguma coisa. Então espero que tenha contribuído com você, caro ouvinte, a ajudar a ter esta coerência emocional, a pensar, sentir e agir de acordo com a sua estrutura de pensamento. E voltamos na próxima terça-feira falando sobre mais um fator da resiliência. Iremos falar sobre o aspecto da aceitação. Deixo a todos o meu abraço, deixo a todos o meu boa noite, que o Senhor os abençoe, os ilumine e os proteja e os guarde. Ficamos aí com o intervalo comercial e uma música para assim nos introduzir no sono profundo e assim vivenciar realidades interessantes, né, nos sonhos que temos a cada noite. O Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No azul mais lindo eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. Encontrar a rosa dos ventos e me guiar. Eu quero virar pássaro de prata e só voar. Aqui onde estou, essa é minha estrada, por onde eu vou. E quando eu cansar, na linha do horizonte, eu vou pousar.
na 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 Você ouviu Saúde Mental e Resiliência. Boa notícia! De volta em breve aqui. Mais de